destaque no setor frigorífico, a BRF está no radar dos investidores. Ela, que conta com a Marfrig como controladora, agora tenta virar a página com um aumento de capital e tem focado em novos negócios, um deles com um aporte bilionário. Qual será a perspectiva da empresa após tantas mudanças? Seria a BRF um bom negócio para se investir atualmente? Essa é uma das perguntas respondidas em mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. Eu sou Mariane Paim, editora aqui do Investe.com, e conversei com os analistas Flávio Conde, da Levante, Érica Arruda, da Aquavero, e Vinícius Steniski, do TC. Vamos nessa? A BRF, a antiga Brasil Foods, foi criada a partir da união de Perdigão e Sadia, cuja fusão foi anunciada em 2009 e concluída em 2012. Basicamente, o que motivou a fusão de duas gigantes foram problemas financeiros da incorporada Sadia, originários de operações com instrumentos de derivativos. Na época, a empresa estava vendida em contratos futuros de câmbio com prazos de 12 meses, na expectativa de queda do dólar. Este movimento fez nascer uma das maiores empresas de alimentos do mundo, mas alguns problemas vieram à tona com a fusão e fatores como prejuízos líquidos e impasse na gestão, além de estar envolvido em operações policiais, pesaram sobre a empresa. Diante deste cenário de endividamento e episódios ruins para a imagem, a companhia iniciou a busca por alternativas para driblar a má fase. E para diminuir a alavancagem e reverter o quadro, o primeiro passo foi abrir as portas para a Marfrig, que atualmente controla mais de 30% da empresa. De lá para cá, medidas como o aumento de capital, por exemplo, chamaram a atenção do mercado. Recentemente, o S&P elevou a perspectiva de rating da companhia de estável para positiva. Então, bora lá falar de BRF? Mas antes da gente seguir, você sabia que pode acompanhar dados financeiros mais completos sobre a companhia e tantas outras de forma muito fácil? É só acessar a plataforma Investing Pro. Faça um teste grátis de 7 dias. Uma notícia que influenciou a ação nos últimos dias foi essa. A BRF vai receber um aporte de 4,5 bilhões, frutos de uma parceria entre a Salik, Fundo Soberano do Reino da Arábia Saudita, e a Marfrig. Flávio Conde, analista da Levante, explica que esse relacionamento com a controladora já está refletindo na maior procura pela rentabilidade. Na visão dele, o problema da companhia é estrutural e não algo ligado à gestão. Além disso, tem a influência do preço das commodities, que deixa o cenário da companhia um pouco mais desafiador. Deve ser uma maior procura pelo aumento da rentabilidade. Tanto o presidente da empresa já é o Miguel de Souza Goulart, o diretor-presidente global, já veio da Marfrig. A Marfrig também já domina o conselho de administração, então já está em curso essa nova gestão. O problema da companhia é muito mais estrutural do que de gestão. A gente já está aí com a entrada da Marfrig, a gente está praticamente com a quarta equipe desde que a empresa foi comprada, foi fundida, Perdigão com Sadia. Então, e por que eu digo que o problema é estrutural? Porque as margens da companhia são muito apertadas, principalmente por conta da BRF, das empresas de frango em geral, e também até empresa de carne bovina, não controlar o seu CPV. O milho e a soja subiram bastante desde a pandemia e depois acelerou com a invasão da Ucrânia pela Rússia, porque os dois são grandes produtores, e a margem ficou muito estreita. A margem bruta no primeiro trimestre de 2022 da BRF foi 9%. A margem bruta do primeiro trimestre em 2023 da BRF melhorou para 12,7%. Essa margem
da companhia bruta sempre foi acima de 20%. Além deste cenário, a gripe aviária foi outro fator que acendeu um alerta para a companhia. Já são 32 focos da doença identificados no país. No entanto, Vinícius, analista do TC, acredita que a situação atual é mais branda, uma vez que os casos ainda não chegaram em granjas. Com certeza, a gripe aviária é um risco para o setor, mas no cenário atual não muda nada na dinâmica, tá? Por quê? Porque hoje a gente tem casos, né, de gripe aviária somente em aves silvestres. Se tiver o primeiro caso de ave comercial, aí a situação muda completamente, né? Vão ocorrer embargos, vão ocorrer várias outras medidas restritivas, né, para a carne de frango, né, aqui do Brasil. Então, atualmente, a BRF, né, até conversei com eles faz uns 15 dias, mais ou menos, eles comentaram que na situação atual é bem tranquilo e controlável, tá? Eles tomam todas as medidas possíveis e cabíveis, né? Fazem isolamento, proíbem a visita, né, de pessoas dentro das plantas, enfim, várias medidas para que não transfira, né, não ocorra aí a contaminação de aves comerciais, né, que poderiam gerar aí uma epidemia, né, uma pandemia aí bem ruim para o setor e seria bem ruim para a empresa também. Mas, como eu disse, a companhia disse que está sendo tomada todas as medidas e que se continuar assim não tem problema nenhum. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, há um ano atrás, o governo americano ele encontrou 50 casos de gripe aviária em aves silvestres que não foram transmitidas para aves comerciais. Então, não teve problema nenhum, a gente não viu, né? Tanto que a gente não viu, né, nos noticiários falando que os Estados Unidos estava proibido de exportar, enfim, né? Porque eles conseguiram controlar essa situação muito bem. A expectativa da BRF é que isso ocorra aqui no Brasil também, né? Eles têm as ferramentas, estão tomando as mesmas medidas justamente para isso não acontecer. Se não chegar nas aves comerciais, não tem problema nenhum. Ou vai continuar as exportações, vai continuar a comercialização de proteína de frango. Mas o que a companhia tem feito afinal? Conhecida pelo seu histórico no ramo alimentício, a BRF também buscou expandir a distribuição de proteínas. Uma delas, a carne halal, é um dos destaques na relação do país com o Oriente Médio. Primeiro, este é o tipo de carne conhecida por fazer parte da categoria de alimentos que são permitidos para consumo dos muçulmanos. Para Vinícius, analista do TC, com a entrada da SALIC, a empresa quer se fortalecer nesse mercado e aumentar o share. Vinícius acredita ainda que este movimento pode aumentar as chances de fusão entre BRF e Marfrig, mas a SALIC seria um empecilho. Agora, né, com a entrada aí da SALIC, né, que é um outro sócio, né, um outro acionista aí que estará entrando, comprometendo, né, em subscrever parte aí das ações que a BRF vai emitir, o que a gente consegue ver? Que ela quer se fortalecer nesse mercado e aumentar, né, o share. Então, ela pode ter aí uma facilidade de negociação né, com a entrada desse novo fundo, né, Fundo Soberano Saudita, que é a SALIC, tá? Então, é mais nesse sentido que eu vejo essa entrada desse parceiro. Tem um detalhe bem importante que com a entrada desse fundo, as chances da Marfrig e BRF se fundirem, né, que é uma possibilidade que já vem sendo comentada desde que a Marfrig vem comprando ações lá em 2021, até quando ela assumiu o controle, era de que as duas empresas se fundissem, tornando-se só uma, né? Então, com a SALIC, né, como acionista da BRF, esse fato ele acaba ficando mais remoto. Por quê? Porque a SALIC ela tem participação na Minerva Foods, tá? Na BIF3. E o acordo que ela tem, né, com a Minerva é que ela não pode ter participação em negócios que sejam destinados à carne bovina. Então, hoje a BRF é focada em carne de frango e suínos, né? E também alimentos processados. Se fundir com a Marfrig, que é focada em carne de bovinos, ou a SALIC sairia, né, de acionista da Minerva para isso acontecer,
ou isso acabaria impedindo que as duas se realizasse essa fusão, tá? Por outro lado, Érica Ruda, assessora de investimentos e sócia da Aquavero, acredita que a entrada do fundo saudita ajuda a garantir a competitividade da BRF no Oriente Médio. Além disso, este movimento pode fortalecer o cenário interno, impactando na criação de empregos, por exemplo. Ter a Salic como acionista de referência ajuda a garantir a competitividade da BRF nas exportações para o Oriente Médio, uma região estratégica para a empresa. Isso é particularmente importante considerando que a competição na região está se intensificando, com a Seara da JBS e a Tyson anunciando recentemente investimentos no país. A empresa pode ter uma ideia de como o custo dos insumos podem se comportar no futuro, permitindo uma melhor gestão dos custos e planejamento financeiro. Com os bilhões em investimentos prometidos pelo fundo saudita, a BRF pode fortalecer sua posição no mercado, expandir sua capacidade produtiva e melhorar sua infraestrutura. Isso permitirá à empresa atender à crescente demanda do comércio árabe e garantir a sua competitividade frente a outros players do setor. Além disso, a entrada do fundo saudita no cenário também pode trazer benefícios para o setor interno, uma vez que os investimentos podem impulsionar a cadeia produtiva e gerar mais empregos no Brasil. E aí, como fica o cenário de recomendações para a BRF? Os 3 analistas entrevistados aqui pelo Investing.com têm um posicionamento cauteloso quanto à ação. No entanto, acreditam que as medidas anunciadas para diminuir a alavancagem, como a venda de precatórios e do negócio de ração PET, podem fazer caixa e diminuir potencialmente as dívidas. No caso da BRF, é importante considerar tanto o otimismo quanto a cautela. A venda de ativos é uma estratégia positiva para gerar caixa, reduzir a alavancagem e focar no negócio principal. No entanto, é crucial que a empresa retome a sua performance para ter um impacto significativo na alavancagem e na redução da queima de caixa. É necessário estar atento a eventos de risco, como a possibilidade de gripe aviária ou quebra de safra, que podem afetar as operações da empresa. Então, hoje a gente tem recomendação neutra, né, para as ações da BRF, pelos seguintes motivos. Primeiro, né, o nosso preço-alvo ele é de R$10, então a gente vê que tem um pouco upside, né, você tem pouca margem de segurança para comprar a ação, né, e ter um retorno positivo, né, acima dos custos de oportunidade também, tá? Então, por conta disso, né, por mais que exista um upside, esse upside ele não é atrativo. Se você comparar com outras opções do mercado, você pode ter outras opções que talvez tenham um menor risco e um maior ganho, né, de capital, possível, né, ganho de capital. Então, a gente, além, né, de fazer o modelo de valuation, tem que ter essa orientação para os clientes, tá? A gente na Levante não recomenda a ação da BRF faz muitos anos, porque a gente sempre achou um setor muito difícil de ganhar dinheiro e muito arriscado. Nós somos de 2017, quando a empresa foi montada, as ações já estavam aí na casa dos R$35, R$40, vindo de um pico isso em 2017, vindo de um pico de R$66 em 2015, e a gente se preocupava na época principalmente com o cenário de custo, com milho e soja sendo cada vez pelo mundo, principalmente pela Ásia, China e Índia, com pessoas comendo melhor, pessoas saindo da pobreza, e a gente via que não era sustentável a lucratividade daquela época. A média de estimativas de 11 analistas compilados pelo nosso site é de um preço-alvo de R$ 15,08, com um potencial de valorização de 63% frente à cotação do dia 16 de junho. E você, investidor, acredita que a BRF pode ser um bom negócio para os seus investimentos? Você pode acompanhar a empresa além de índices e outras companhias no site e no aplicativo do Investing.com Brasil. Além de, claro, seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio favorita. Eu fico por aqui e até a próxima!